E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2024 que fala sobre óptica. E a questão diz o seguinte: miroscópio 3D, produtor de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura de dimensões apresentadas no esquema é composto por dois espelhos côncavos E1 e E2, apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice E1 coincide com o foco E2 e vice-versa. Na abertura circular de E2 é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice E1. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto refletidos por E2 e por E1, respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. A gente tem a imagem ali ilustrando a situação e a questão continua. A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são, respectivamente, e aí a gente tem então que encontrar. Tá, e o que a gente precisa fazer então para responder essa questão? Primeira coisa, né, só para a gente entender bem, a questão nos diz que a gente vê essa imagem como se fosse um holograma em 3D, apesar do objeto não estar ali, o objeto está lá dentro dos dois espelhos, né? Mas é uma questão que passa por um detalhe que a gente aprende quando fala de espelhos esféricos, que são os raios notáveis. Então a gente precisava ter uma noção do que são os raios notáveis, né? Tem alguns livros que vão chamar de raios especiais, raios importantes, mas o normal é raios notáveis. E aí, um dos raios notáveis que a gente conhece diz que todo raio que vem na direção do foco, ou que passa na direção do foco, ele vai refletir nesse espelho em uma direção paralela ao eixo principal desse espelho. E aí, o que a gente observa aqui nessa figura? Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. O que a gente observa aqui nessa figura? O eixo dos dois espelhos está alinhado. O eixo dos dois espelhos está aqui, ó. Esse é o eixo principal deles. E aí a gente está observando que os raios, né, o nosso ponto objeto, isso aqui seria o ponto objeto, que a questão está usando para representar, porque a raposa, como ela tem vários pontos, né, então para simplificar a questão bota aquele ponto como ponto objeto, ele tem os raios de luz refletindo dele. Ó. Bate nesse espelho e bate nesse espelho. E a gente observa que quando esses raios de luz batem no espelho E2, eles refletem de forma paralela entre eles, né? E paralela ao eixo. E por que isso acontece? Porque a questão comentou ali em cima que o espelho E2 ele tem o vértice dele no mesmo ponto que o foco do espelho E1 e vice-versa. O espelho E1 tem o vértice dele no mesmo ponto que é o foco do espelho 2. Então é como se esses raios do ponto objeto estivessem saindo do foco e aí, passando pelo foco, eles vão bater no espelho 2, né, no foco do espelho 2, vão bater no espelho 2 e refletir de forma paralela. Se eu imaginar outros raios saindo desse mesmo ponto objeto aqui, ó, qualquer outro raio, quando bater nesse espelho, teria o mesmo comportamento. Bate no espelho e reflete de forma paralela. E aí o que a gente observa? Existe um outro raio notável que diz o seguinte, um outro raio notável que vai falar o contrário, que quando eu tenho um raio que está vindo de forma paralela ao eixo do espelho, ele vai bater no espelho e vai refletir na direção do foco. E é o que a gente observa daí que acontece no espelho E1. Todos os raios que vêm do espelho E2, eles vêm paralelo ao eixo. Quando batem nesse espelho, refletem na direção do foco dele, que se encontra aqui, ó, conforme o que o desenho da questão está mostrando. Ó. E os outros raios que eu desenhei aqui, ó, a gente poderia dizer que eles também se encontram ali, ó. Porque eles saíram do mesmo ponto objeto. Mas aí o que a gente tem que entender aqui? Aqui nesse ponto, a gente vai ter o nosso ponto imagem.
referente àquele ponto objeto que está lá embaixo. E aí que vem o detalhe. Como é que a gente define que uma imagem ela é real ou ela é virtual? A imagem real é aquela imagem que ela é formada pelo próprio raio. A imagem real é formada pelos raios que refletem nos espelhos. E a imagem, então, a imagem real formada pelos raios reais. Já quando a imagem ela é virtual, ela vai ser formada pelo prolongamento dos raios. Formada pelo prolongamento dos raios. Para quem não lembra o que é o prolongamento, né, seria a seguinte situação. Se as imagens elas fossem formadas pela linha, né, como se a gente estivesse esticando o raio para dentro do espelho. O que não é o que está acontecendo, né? Pelo próprio desenho da questão, e ela fez isso para nos deixar claro, a imagem que é formada aqui em cima da raposa, ela é formada pelos raios que refletem no espelho E2, no E1 e se encontram no foco desse espelho E1. Então a imagem que eu tenho, por ser formada pelo próprio raio, pelo raio real, ela tem que ser uma imagem real. Uma outra coisa que a gente pode pensar também é que a gente está vendo uma imagem projetada, basicamente, né? E a imagem real é uma imagem que pode ser projetada. Porque essa ideia de holograma, né, é como se a gente estivesse vendo uma projeção desse objeto. A gente não está vendo o objeto real, não está vendo ele no vidro do espelho, está vendo como se fosse uma projeção para fora do espelho, o que também caracteriza uma imagem real. Bom, sabendo isso, a gente já consegue excluir algumas alternativas, né? Tira a alternativa D, tira a alternativa E e fica ali A, B e C, 3 imagens reais. A segunda coisa que a gente quer definir é a distância vertical entre cada ponto objeto e o correspondente ponto imagem. A distância vertical entre cada ponto objeto e a distância ponto imagem. Qual a ideia disso aí? É uma distância em linha reta que a gente quer ver entre esses dois pontos. Lembrando que o nosso ponto objeto que a gente usou como referência foi esse aqui, ó. Esse foi o nosso ponto objeto, esse aqui, ó. E o nosso ponto imagem está aqui em cima. Então, o que seria a distância vertical? Seria isso aqui, ó. Esse tamanho do ponto, de qualquer ponto objeto para qualquer ponto imagem respectivo. Tu poderia pegar outros pontos, por exemplo, a patinha da raposa, né, o meio da raposa, a orelhinha da raposa. Mas a ideia é que a orelhinha da raposa vai formar uma imagem mais aqui em cima. Vão ser todos proporcionais, né? Só que pegar aquele ponto objeto que eu já desenhei é estratégico, porque a gente tem esses valores já alinhados ali, ó. O que a gente tem, ó? O ponto objeto desenhado está aqui e o ponto imagem está aqui, ó. Então o que a gente tem, ó? Nós temos uma distância vertical de 3,8 mais 3,8. Isso vai dar o total de 7,6 centímetros. E aí a gente encontra, então, podemos dizer que a resposta certa para essa questão fica ali a alternativa C, que é o que encaixa exatamente com os valores e com a característica da imagem que a gente concluiu. Resposta certa para essa questão, alternativa C. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.